Trabalho de microbiologia, professor Milton Lima, curso de Ciências Biológicas, aluno Wallace Alves Cunha. Leitura do livro Microbiologia de Brock, capítulo 10, Visão geral dos vírus e virologia. Os vírus são elementos genéticos incapazes de replicarem-se independentemente de uma célula viva, denominada célula hospedeira. Os vírus são, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios que dependem da penetração em uma célula viva apropriada para realizarem seu ciclo de replicação. Contudo, os vírus possuem sua própria informação genética, sendo, desse modo, independentes do genoma da célula hospedeira. No entanto, contrariamente aos elementos genéticos, como os plasmídeos, os vírus têm forma extracelular, a partícula viral que os permite sobreviver fora do hospedeiro por longos períodos e facilita sua transmissão de uma célula hospedeira a outra. Para multiplicarem-se, os vírus devem penetrar em uma célula, onde podem replicar-se, em um processo denominado infecção. Os vírus, assim como os plasmídeos e alguns outros elementos genéticos, utilizam a maquinaria metabólica da célula. Assim como esses outros elementos genéticos, os vírus podem conferir importantes propriedades novas às suas células hospedeiras. Essas propriedades serão transmitidas no momento da divisão da célula hospedeira, se cada nova célula também herdar o genoma viral. Essas alterações não são sempre danosas, podendo até mesmo ser benéficas. Os vírus podem replicar-se de modo a destruir as células hospedeiras. Esse processo é, portanto, responsável pelo fato de alguns vírus serem agentes de doenças. Abordaremos algumas doenças humanas causadas por vírus nos capítulos 34 e 35. O uso do vírus é denominado virologia, e abordaremos os fundamentos dessa área no presente capítulo, que foi dividido em 4 partes. A primeira parte introduz os conceitos básicos da estrutura viral, infecção da célula hospedeira e a maneira pela qual os vírus podem ser detectados e quantificados. A segunda parte aborda a biologia molecular básica envolvida na replicação viral. A terceira parte oferece uma visão geral sobre alguns vírus essenciais que infectam bactérias e animais. Informações adicionais sobre a diversidade viral podem ser encontradas no capítulo 19. A quarta parte trata das entidades subvirais. Os vírus são micro-organismos mais numerosos em nosso planeta, infectando todos os tipos de organismos celulares, portanto, são interessantes por si somente. No entanto, os cientistas também estudam os vírus devido a informações que eles podem fornecer em relação à genética e à bioquímica dos processos celulares e, no caso de algum deles, ao desenvolvimento de doenças. Além disso, como veremos nos capítulos 11 e 12, os vírus também são importantes ferramentas no campo de genética microbiana e engenharia genética. Estrutura e crescimento viral, propriedades gerais do vírus. Embora os vírus não sejam células e, portanto, sejam não vivos, eles possuem um genoma que codifica a informação necessária à sua replicação. No entanto, os vírus dependem das células hospedeiras para a obtenção da energia e dos compostos necessários à replicação de seus genomas e à síntese de suas proteínas. Consequentemente, eles são incapazes de replicar-se, exceto quando penetram em uma célula hospedeira adequada. Os vírus podem existir nas formas extra ou intracelular. No estado extracelular, um vírus é uma partícula microscópica contendo ácido nucleico envolto por proteínas e, ocasionalmente, dependendo do tipo de vírus, outras macromoléculas. Nessa forma, a partícula viral, denominada vírion, é metabolicamente inerte, não realizando as funções de respiração ou biossíntese. O vírion é a estrutura a partir da qual o genoma viral é transferido da célula onde foi produzido para outras células. Uma vez no interior de uma nova célula, o estado intracelular é iniciado e o vírus é replicado. Novas cópias do genoma viral são produzidas e os componentes que formam um envoltório viral são sintetizados. Determinados vírus de animais podem dispensar o estágio extracelular ao deslocarem-se de uma célula a outra no interior do mesmo organismo. Em vez disso, mediam a fusão de células infectadas como células não infectadas, transferindo o vírus desse modo. Contudo, ao serem transferidos de um organismo a outro, eles têm forma verdadeiramente extracelular. Os genomas virais são bastante diminuídos, codificando principalmente as funções que não são realizadas pelas células hospedeiras. Assim, durante a replicação intracelular, os vírus dependem essencialmente de componentes estruturais e metabólicos de uma célula hospedeira.
O vírus direciona as funções metabólicas da célula hospedeira no sentido de favorecer a replicação viral e a montagem de novos vírions. Por fim, novas partículas são liberadas e o processo repete-se. Genomas virais. Todas as células apresentam genomas de DNA de fita dupla. Por outro lado, os vírus podem apresentar genomas de DNA ou de RNA. Os genomas virais podem ser classificados dependendo do ácido nucleico presente no vírion, corresponder a DNA ou RNA, sendo subdivididos de acordo com o tipo de ácido nucleico, se a fita simples ou dupla, linear ou circular. Alguns genomas virais são circulares, porém a maioria é linear. Embora aqueles vírus cujo genoma consiste em DNA sigam o dogma central da biologia molecular, os vírus de RNA são exceções a essa regra. Entretanto, a informação genética ainda flui do ácido nucleico para a proteína. Além desse fato, todos os vírus utilizam a maquinaria de tradução da célula, e dessa forma, independentemente da estrutura genômica do vírus, as moléculas de RNA mensageiro devem ser produzidas, a fim de serem traduzidas pelos ribossomos da célula hospedeira. Hospedeiros virais e taxonomia. Os vírus podem ser classificados de acordo com os hospedeiros que o infectam, bem como por seus genomas. Assim, há vírus bacterianos, vírus de animais, vírus de plantas e vírus que infectam outros tipos de células eucarióticas. Os vírus bacterianos, algumas vezes denominados bacteriófagos, foram intensamente estudados como sistemas de modelo da biologia molecular e genética da replicação viral. Espécies tanto de bactéria como de arcária são infectadas por bacteriófagos específicos. De fato, muitos dos conhecimentos básicos de virologia foram inicialmente desenvolvidos a partir dos estudos com vírus bacterianos, sendo posteriormente aplicados ao vírus de organismos superiores, em virtude de sua frequente importância médica. Os vírus de animais também têm sido amplamente estudados, enquanto os vírus de plantas, embora de grande importância na agricultura moderna, sejam os vírus menos estudados. Há um sistema formal de classificação viral que organiza os vírus em diferentes táxons, como ordens, famílias e até mesmo gêneros de espécies. O táxon da família mostra-se particularmente útil. Os membros de uma família de vírus apresentam morfologia do vírion, estrutura genética e estratégia de replicação similares. As famílias virais recebem denominações que incluem o sufixo viride. Discutiremos algumas dessas famílias no capítulo 19. Natureza do vírion. Vírions apresentam diferentes tamanhos e formas. A maioria dos vírus é menor que as células procarióticas, variando de 0,02 a 0,03 nanômetros de tamanho. Uma unidade média normalmente utilizada para os vírus correspondente a um nanômetro, que equivale a 1 milésimo de um micrômetro. O vírus da varíola, um dos maiores vírus, tem diâmetro de cerca de 200 nanômetros. O vírus da poliomielite, um dos menores vírus, possui diâmetro de apenas 28 nanômetros. Consequentemente, não foi possível a caracterização adequada dos vírus antes da invenção do microscópio eletrônico em meados do século XX. Os genomas virais são menores do que aqueles da maioria das células. A maioria dos genomas bacterianos contém entre 1.000 e 5.000 pares de quilobases de DNA, sendo que o menor conhecido tem aproximadamente 500. O maior genoma viral conhecido, aquele de minivírus, tem 1,18. Esse vírus, que infecta protista como a amoeba, é um dos poucos vírus conhecidos atualmente, cujo genoma é maior do que alguns genomas celulares. Outros tamanhos típicos de genomas virais estão relacionados na tabela 10.1. Alguns vírus apresentam genomas tão pequenos que contêm menos de 5 genes. Além disso, como pode ser observado na tabela, o genoma de alguns vírus, como o reovírus ou influenza vírus, é segmentado em mais de uma molécula de ácido nucleico. Estrutura viral. As estruturas dos vírus são bastante diversas, variando amplamente quanto ao tamanho, a forma e a composição química. O ácido nucleico do vírion está sempre localizado no interior da partícula, sendo envolto por uma capa proteica, denominada capsídeo. Essa capa é composta por um número de moléculas proteicas individuais, organizadas em um padrão preciso
e é altamente repetitivo ao redor do ácido nucleico. O tamanho pequeno do genoma da maioria dos vírus restringe o número de proteínas virais diferentes. Poucos vírus apresentam um único tipo de proteína em seu capsídeo. Contudo, a maioria dos vírus possui várias proteínas quimicamente distintas que se associam de forma específica, originando conjuntos maiores, denominados capsômeros. O capsômero corresponde à menor unidade morfológica que pode ser visualizada ao microscópio eletrônico. Um único vírion pode apresentar grande número de capsômeros. A informação para o dobramento e associação adequados das proteínas nos capsômeros está contida na estrutura das próprias proteínas. Por esse motivo, o processo geral de montagem do vírion é denominado automontagem. O complexo total formado pelo ácido nucleico e pelas proteínas empacotado no vírion é denominado de nucleocapsídeo viral. Frequentemente, uma ou mais enzimas virais específicas podem ser encontradas no interior do vírion. Tais enzimas desempenham papel durante os processos de infecção e replicação, como discutiremos posteriormente neste capítulo. Alguns vírus são nus, enquanto outros possuem camadas ao redor do nucleocapsídeo, denominadas envelope. Simetria viral. Os nucleocapsídeos virais são construídos de forma bastante simétrica. A simetria refere-se à maneira pela qual os capsômeros estão organizados no capsídeo viral. Quando uma estrutura simétrica é girada em torno de um eixo, a mesma forma é vista após o giro por um determinado número de graus. Dois tipos de simetria são reconhecidos nos vírus, correspondendo a duas principais formas, cilíndrica e esférica. Os vírus cilíndricos têm simetria helicoidal e os vírus esféricos exibem a simetria isoédrica. Em todos os casos, a estrutura característica dos vírus é determinada pela estrutura das subunidades proteicas que o compõem. Um típico vírus exibindo simetria helicoidal é o vírus do mosaico do tabaco. Trata-se de um vírus de RNA em que os 2,130 capsômeros idênticos estão arranjados como uma hélice. As dimensões totais do vírion são de 18 por 300 nanômetros. O comprimento dos vírus helicoidais é determinado pelo comprimento do ácido nucleico, enquanto a largura do vírion helicoidal é determinada pelo tamanho e empacotamento das subunidades proteicas. Um isoedro é uma estrutura simétrica, contendo 20 faces e 12 vértices, de morfologia ligeiramente esférica. A simetria isoédrica, correspondente ao arranjo mais eficiente de subunidades de um envoltório fechado, pois utiliza o menor número de unidades para construí-lo. O arranjo mais simples de capsômero corresponde a 3 por face, com um total de 60 unidades por vírion. A maioria dos vírus possui uma quantidade de ácido nucleico maior do que é possível de ser empacotado por um envoltório composto por apenas 60 unidades morfológicas. A próxima estrutura que permite o empacotamento contém 180 unidades, com muitos vírus possuindo envoltórios com essa configuração. Outras configurações comuns envolvem 240 unidades e 420 unidades. Vírus envelopados. Os vírus envelopados possuem uma membrana circulando o nucleocapsídeo. Muitos vírus são envelopados e a maioria infecta células animais. Embora alguns vírus envelopados de bactérias e de plantas sejam também conhecidos, o envelope viral é uma bicamada lipídica contendo proteínas, geralmente glicoproteicas. Os lipídios da membrana viral são derivados das membranas da célula hospedeira, enquanto as proteínas da membrana viral são codificadas pelos genes virais. As proteínas específicas dos vírus são críticas para a adesão do vírion à célula hospedeira durante a infecção ou para a liberação do vírion a partir da célula hospedeira após a replicação. A simetria dos vírus envelopados não é expressa pelo vírion como um todo, mas pelo nucleocapsídeo presente no interior do envelope viral. Qual seria a função do envelope em uma partícula viral? Essa questão será discutida em detalhes posteriormente. Porém, observe que o envelope correspondente ao componente estrutural da partícula viral responsável pelo contato inicial com a célula hospedeira. Desse modo, a especificidade da infecção viral e alguns aspectos da penetração dos vírus são controlados, em parte pelas características dos envelopes virais. Vírus complexos.
Alguns vírions são ainda mais complexos que qualquer aspecto discutido até o momento, sendo compostos por várias partes, cada qual com forma e simetria distintas. Os vírions mais complexos em termos estruturais são alguns dos vírus bacterianos, que possuem cabeça isoédrica com caudas helicoidais. Em alguns vírus bacterianos, tal como o ófago, a própria cauda exibe uma estrutura complexa. A cauda completa de T4 possui aproximadamente 20 proteínas diferentes, com a cabeça apresentando um número ainda maior. Em vírus tão complexos, a montagem é também complexa. Por exemplo, no fago T4, a estrutura completa da cauda é formada como um subcomponente, sendo posteriormente adicionada a cabeça contendo o DNA. Finalmente, as fibras da cauda, compostas por outra proteína, são adicionadas, originando o vírion infeccioso maduro. Enzimas em vírions. As partículas virais não realizam processos metabólicos e, desse modo, um vírus é metabolicamente inerte quando fora de uma célula hospedeira. No entanto, alguns vírions contêm enzimas que desempenham mais importantes papéis no processo infeccioso. Algumas dessas enzimas são necessárias em eventos muito precoces, como no processo infeccioso. Por exemplo, alguns bacteriófagos contêm a enzima lisozima, que produz um pequeno orifício na parede celular bacteriana. Esse processo permite a entrada do ácido nucleico viral. A lisozima é produzida novamente em grandes quantidades nos estágios tardios da infecção, promovendo a lise da célula hospedeira e liberação dos vírions. Muitos vírus contêm suas próprias polimerases de ácido nucleico para a replicação do genoma viral e transcrição do RNA, vírus específico. Por exemplo, o retrovírus são vírus de RNA que replicam sob a forma de intermediários DNA. Esses vírus possuem uma DNA polimerase RNA dependente, denominada de transcriptase reversa, que transcreve o RNA viral em um intermediário de DNA. Outros vírus contêm genomas de RNA e requerem sua própria RNA polimerase. Essas enzimas do vírion são necessárias, uma vez que as células são incapazes de sintetizar DNA ou RNA a partir de um modelo de RNA. Alguns vírus contêm enzimas que auxiliam sua liberação do hospedeiro. Por exemplo, determinados vírus de animais possuem proteínas superficiais denominadas neuraminases, enzimas que clivam as ligações glicosídicas das glicoproteínas e dos glicolipídios presentes nos tecidos conectivos de células animais, promovendo a liberação dos vírus. Assim, embora a maioria das partículas virais sejam desprovidas de enzimas próprias, aqueles que as contêm utilizam-nas por um bom motivo. A célula hospedeira seria incapaz de produzir vírus na ausência dessas enzimas adicionais. Hospedeiro viral. Pelo fato de o vírus replicarem-se apenas no interior das células vivas, seu cultivo requer o emprego de hospedeiro apropriado. Dentre os 3 tipos de hospedeiros virais, procariotos, plantas e animais, os vírus que infectam procariotos são mais facilmente cultivados em laboratório. Para o estudo dos vírus bacterianos, são empregadas algumas culturas puras, em meios líquidos ou semissólidos, agar. A maioria dos vírus de animais e muitos vírus de plantas podem ser cultivados em culturas de tecidos ou celulares. O uso de tais culturas facilitou de modo significativo as pesquisas com esses vírus. No caso de vírus de plantas, os estudos podem ser dificultados, uma vez que seu estudo algumas vezes requer o uso da planta inteira. Esse fato pode ser um problema devido ao fato de as plantas crescerem mais lentamente do que as bactérias, e frequentemente os vírus de plantas requerem uma ruptura da espessa parede celular, a fim de promoverem a infecção. Culturas de células animais. As culturas de células animais são derivadas das células originalmente retiradas de um órgão de um animal experimental, exceto quando são utilizadas células sanguíneas. As culturas celulares são geralmente obtidas pela remoção asséptica de pares do tecido, seguida da dissociação das células pelo tratamento com uma enzima que degrada o cimento intercelular.
e semeadura da suspensão resultante sobre uma superfície plana, como o fundo de uma garrafa de cultura ou uma placa de Petri. A fina camada de células aderidas à placa de vidro ou ao plástico, denominada monocamada, é recoberta com o meio de cultura adequado e incubada a uma temperatura apropriada. Os meios de cultura utilizados em culturas celulares são normalmente bastante complexos, contendo um sistema e tamponamento contendo bicarbonato. Para a obtenção de um melhor crescimento, normalmente faz-se necessária a adição de uma pequena quantidade de soro sanguíneo e, a fim de impedir a contaminação bacteriana de vários antibióticos. Algumas culturas celulares, quando preparadas dessa forma, podem ser subcultivadas, crescendo indefinidamente como linhagens celulares permanentes. As linhagens celulares são convenientes na pesquisa dos vírus, uma vez que o material celular está continuamente disponível. Em muitos casos, a cultura não cresce de forma indefinida, embora possa permanecer vivo por alguns dias. Tais culturas, denominadas culturas celulares primárias, podem ainda ser úteis no cultivo de um vírus, embora novas culturas devam ser preparadas periodicamente a partir de fontes frescas, um processo de alto custo e que demanda tempo. Em alguns casos, não é possível a obtenção de linhagens celulares primárias ou permanentes. No entanto, órgãos inteiros ou partes de órgão podem permitir com sucesso a replicação viral. Tais culturas de órgão podem ser úteis em pesquisas de vírus, que permitem o crescimento do vírus sob condições laboratoriais relativamente controladas. Quantificação do vírus. Em virologia, muitas vezes é necessário quantificar o número de partículas virais presentes em uma suspensão, embora seja possível quantificar-se vírus pelo uso de um microscópio eletrônico. O número de vírus em uma suspensão pode ser calculado mais facilmente medindo-se seus efeitos sobre as células hospedeiras. Utilizando-se tal método, verificamos que a unidade infecciosa viral corresponde à menor unidade capaz de provocar um efeito detectável. Quando inoculada em um hospedeiro suscetível, ela pode corresponder a somente um vírus, embora com maior frequência seja necessário um inóculo maior. A partir da determinação do número de unidades infecciosas por volume de fluido, uma medida da quantidade de vírus, denominada título, pode ser obtida. Ensaio na formação de placas de Lise. Quando um vírus inicia uma infecção em uma camada de células hospedeiras crescendo de uma superfície plana, uma zona de Lise pode ser observada na forma de uma área clara no tapete de células hospedeiras em crescimento. Essa zona clara recebe a denominação de placa de Lise, e convencionou-se que cada placa de Lise origina-se a partir da replicação de um único vírus. As placas de Lise correspondem essencialmente a janelas que surgem no tapete das células, exibindo o crescimento confluente. No caso de bacteriófagos, as placas de Lise podem ser obtidas quando partículas virais são misturadas a uma fina camada de bactérias hospedeiras, espalhadas da forma de uma sobrecamada de agar na superfície de um meio de cultura sólido. Durante a incubação da cultura, as bactérias crescem, originando uma camada turva, visível a olho nu. No entanto, em todas as regiões onde a infecção viral tenha sido iniciada com sucesso, ocorrerá a lise das células, resultando na formação de uma placa de Lise. Contando-se o número da unidade formadora de placas de Lise, é possível calcular o número de unidades virais infecciosas presentes na amostra inicial. O ensaio de formação de placas de Lise permite também o isolamento de linhagens virais puras. Isso porque, se uma placa de Lise originou-se a partir de um único vírus, todos os vírus nessa placa devem ser geneticamente idênticos. Alguns dos vírus da placa podem ser coletados e inoculados em uma nova cultura bacteriana fresca, obtendo-se uma linhagem viral pura. O desenvolvimento do ensaio da formação de placas de Lise foi importante para o avanço da virologia, da mesma forma que o desenvolvimento de meios sólidos por Koch foi significativo para a microbiologia de culturas puras.
A placa de Lise podem ser obtidas com vírus de animais, utilizando-se culturas de células animais como hospedeiras. Uma monocamada de células animais em cultura é preparada em uma placa ou garrafa plana, a qual a suspensão viral é sobreposta. As placas de Lise são reveladas como zonas de destruição das camadas animais e a partir do número de placas originadas é possível estimar o título viral. Eficiência do plaqueamento. O conceito de eficiência do plaqueamento é importante para a virologia quantitativa. Em um dado sistema viral, o número de unidades formadoras de placas de Lise é sempre inferior às contagens da suspensão viral realizadas ao microscópio eletrônico. Assim, a eficiência com que os vírus infectam nas células hospedeiras raramente alcança 100%, podendo muitas das vezes ser consideravelmente menor. Os vírus que não causam infecção são frequentemente inativos, embora em algumas situações esse não seja o caso. Alguns vírus originam muitas partículas virais incompletas durante a infecção. Em outros casos, especialmente com os vírus de RNA, a taxa de mutação viral é tão elevada que os vírus contêm genomas defectivos. No entanto, algumas vezes a baixa eficiência de plaqueamento significa que, nas condições empregadas, alguns vírus não foram capazes de infectar as células com sucesso. Embora, nos casos de vírus bacterianos, a eficiência de plaqueamento geralmente seja superior a 50%. No caso de vírus de animais, ela pode ser muito inferior de 0,1 a 1%. O conhecimento da eficiência de plaqueamento é útil no cultivo de vírus, uma vez que permite estimar a concentração necessária de uma suspensão viral, a fim de originar um número determinado de placas de Lise. Métodos que empregam animais intactos. Alguns vírus não causam efeitos reconhecíveis em culturas celulares, embora levem o animal à morte. Em tais casos, a quantificação pode ser realizada somente pela titulação dos animais infectados. O procedimento geral consiste na realização de diluições seriadas da amostra viral, geralmente por meio de diluições decimais, seguida da inoculação das amostras de cada diluição em diversos animais sensíveis. Após um período de incubação adequado, a fração de animais mortos e vivos para cada diluição é tabulada, sendo realizado o cálculo de ponto final de diluição. Ele corresponde à diluição em que, por exemplo, a metade dos animais inoculados morre, embora o método utilizando animais inteiros seja mais trabalhoso e menos preciso do que os métodos de culturas celulares. Ele pode ser essencial ao estudo de certos tipos de vírus. Replicação viral. Características gerais da replicação viral. Para um vírus replicar-se, ele deve induzir uma célula hospedeira viva a sintetizar todos os componentes essenciais necessários à produção de mais vírus. Esses componentes devem então ser organizados em novos vírions, que escapam da célula. As fases da replicação viral podem ser divididas em 5 etapas. 1. Ligação. Adsorção. Ligação do vírion a uma célula hospedeira suscetível. Penetração 2. Penetração, entrada ou injeção. Penetração do vírion ou de seu ácido nucleico na célula. 3. Síntese de ácido nucleicos e proteínas virais pelo metabolismo da célula, de acordo com o redirecionamento determinado do vírus. 4. Montagem dos capsídeos e empacotamento do genoma viral em novos vírions. O processo completo é denominado maturação. 5. Liberação de vírions maduros pelas células. Nos primeiros minutos após a infecção, diz-se que os vírus estão em fase de eclipse. Durante esse período, as partículas infecciosas não podem ser detectadas no meio de cultura. A fase de eclipse é iniciada assim que as partículas infecciosas são removidas do ambiente, devido à sua adsorção às células hospedeiras. Uma vez ligados, os vírus deixam de estar disponíveis para infectar outras células. Esse processo é acompanhado pela penetração do ácido nucleico viral na célula hospedeira. Se a célula infectada rompe-se nessa fase,
O vírion deixa de existir como entidade infecciosa, uma vez que o genoma viral não se encontra mais no interior do seu capsídeo. A maturação é iniciada à medida que as moléculas de ácido nucleico recém-sintetizadas são empacotadas no interior das capas proteicas. Durante a fase de maturação, o título de vírion ativos no interior da célula aumenta de forma expressiva. Todavia, as novas partículas virais não podem ainda ser detectadas, exceto se as células forem lisadas artificialmente, a fim de promover sua liberação. Uma vez que os vírions recém-sintetizados ainda não surgiram externamente à célula, os períodos de eclipse à maturação em conjunto são denominados períodos de latência. Ao final da maturação, ocorre a liberação de vírions maduros como resultado da lise celular, ou de algum processo de brotamento ou de excreção, dependendo do vírus. O número de vírus liberados, denominado tamanho da população liberada, depende do vírus e do hospedeiro em particular, podendo variar de alguns poucos a milhares. A duração de um ciclo completo de replicação varia de 20 a 60 minutos no caso de muitos vírus bacterianos, e de 8 a 40 horas para a maioria dos vírus de animais. Pelo fato de a liberação dos vírus ocorrer de forma relativamente simultânea, a replicação viral é normalmente caracterizada por uma curva de crescimento em uma etapa única. Nas próximas duas sessões, consideraremos algumas das principais etapas do ciclo de replicação viral em maiores detalhes. Ligação e penetração viral. Ligação. A base mais comum para a especificidade de um vírus em relação ao hospedeiro depende da ligação. O próprio vírion, núcleo ou envelopado, possui uma ou mais proteínas externas que se interagem com componentes específicos da superfície celular, denominados receptores. Esses receptores são componentes superficiais normais da célula hospedeira, como proteínas, carboidratos, glicoproteínas, lipídios, lipoproteínas ou complexos desses aos quais os vírions se ligam. Os receptores realizam funções normais das células. Por exemplo, o receptor para o bacteriófago T1 é uma proteína captadora de ferro, enquanto o receptor do bacteriófago lambda normalmente está envolvido na captação da maltose. Os receptores de vírus de animais podem incluir macromoléculas necessárias ao contato intercelular ou pelo sistema imune. Por exemplo, os receptores do vírus da poliomielite ou do HIV são normalmente utilizados em interações entre as células humanas. Na ausência de seu receptor específico, o vírus não é capaz de absorver e, portanto, não causa infecção. Além disso, quando o sítio receptor é modificado, por exemplo, por mutação, o hospedeiro pode se tornar resistente à infecção viral. No entanto, mutantes do vírus podem adquirir a capacidade de serem absorvidos a hospedeiros anteriormente resistentes. Além disso, alguns vírus de animais podem ser capazes de utilizar mais de um receptor, de modo que a perda de um deles não impede necessariamente a ligação. Assim, a variedade de hospedeiros de um vírus em particular é determinada em parte pela disponibilidade de um receptor adequado que o vírus seja capaz de reconhecer. Em organismos multicelulares, as células de diferentes tecidos ou órgãos frequentemente expressam proteínas distintas em suas superfícies. Consequentemente, os vírus que infectam animais infectam apenas células de determinados tecidos. Por exemplo, muitos vírus provocam tosse e resfriados, infectam somente as células do trato respiratório superior. Penetração. A ligação de um vírus à sua célula hospedeira promove alterações tanto no vírus como na superfície celular, as quais resultam em sua penetração. Os vírus devem replicar-se no interior das células. Desse modo, pelo menos o genoma viral deve ser capaz de penetrar na célula. No entanto, conforme mencionado, para que alguns vírus se repliquem, certas proteínas devem também penetrar na célula hospedeira. É importante ressaltar que a ligação e mesmo a penetração em uma célula suscetível
não levam à replicação viral, caso a informação contida no genoma viral não possa ser decodificada. Uma célula que permite o ciclo completo de replicação de um vírus é referida como permissiva para aquele vírus. Vírus distintos apresentam diferentes estratégias para a penetração. Alguns vírus envelopados de animais são desnudados na membrana citoplasmática, liberando o conteúdo do vírion no citoplasma. No entanto, no caso de vírus nus de animais e muitos vírus envelopados de animais, o vírion inteiro penetra na célula por endocitose. Em tais casos, os vírus devem ser desnudados no interior da célula hospedeira, de forma que o genoma seja exposto à replicação possa ser realizada. Alguns vírus envelopados sofrem desnudamento no citoplasma, enquanto outros, o desnudamento ocorre na membrana nuclear. Ligação e penetração de bacteriófagos apresentando cauda. Células apresentando parede celular, como a maioria das bactérias, são infectadas de maneira diferente de células animais, as quais não apresentam essa estrutura. Os mecanismos de penetração mais complexos foram observados em vírus que infectam bactérias. O bacteriófago T4, que infecta a Escherichia coli, é um bom exemplo. A estrutura do bacteriófago T4 foi ilustrada na figura 10.5. O vírion apresenta uma cabeça no interior da qual o DNA linear de fita dupla encontra-se envelopado, e uma cauda longa relativamente complexa, em cuja extremidade há uma série de fibras e espículas de cauda. Os vírions inicialmente ligam-se às células pelas fibras da cauda. As extremidades das fibras interagem especificamente com os polissacarídeos encontrados na membrana externa do envelope celular gram-negativo. Em seguida, essas fibras da cauda sofrem retração, propiciando o contato entre o cerne da cauda e a parede celular bacteriana, por meio de uma série de espículas caudais delgadas, situadas na sua extremidade. A ação de uma enzima similar à lisozima promove a formação de um pequeno poro no peptidoglicano. A bainha da cauda contrai-se e o DNA viral penetra no interior do citoplasma através de um orifício presente na ponta da cauda fágica, enquanto a maior parte do envoltório proteico permanece fora da célula. Restrição e modificação viral pela célula hospedeira. Os animais podem muitas vezes eliminar os vírus invasores por mecanismos de defesa imunológicos antes que a infecção viral se dissemine, ou algumas vezes antes que o vírus penetre nas células-alvo. Além disso, os eucariotos, incluindo animais e plantas, possuem um mecanismo antiviral conhecido como RNA de interferência. Os procariotos são desprovidos desses dois tipos de defesa. No entanto, os procariotos possuem sistemas específicos de destruição de DNA, capazes de destruir DNA viral de fita dupla após sua injeção. Essa destruição é realizada por endonucleases de restrição do hospedeiro, enzimas que clivam o DNA viral em um ou vários locais, impedindo assim sua replicação. Esse fenômeno é denominado restrição e é parte de um mecanismo geral do hospedeiro que impede a invasão por ácidos nucleicos exógenos. Para que tal sistema seja efetivo, o hospedeiro deve possuir um mecanismo que confira proteção a seu próprio DNA. Esse processo é realizado pela modificação específica de seu DNA nos sítios de clivagem de enzimas de restrição. As enzimas de restrição são específicas para DNAs de fita dupla, e desse modo, os vírus de DNA de fita simples, assim como todos os vírus de DNA, não são afetados pelos sistemas de restrição. Embora os sistemas de restrição do hospedeiro propiciem proteção significativa, alguns vírus de DNA podem sobrepujar os mecanismos de restrição do hospedeiro pela introdução e modificação de seus próprios ácidos nucleicos, de modo que eles deixam de estar sujeitos ao ataque enzimático.
Dois padrões de modificações químicas do DNA viral são conhecidos por glicolização e metilação. Por exemplo, o DNA dos bacteriófagos podem apresentar diferentes graus de glicosilação, impedindo sua clivagem por endonucleases. Muitos outros ácidos nucleicos virais são modificados por metilação. Contudo, quer glicosilados, quer metilados, os ácidos nucleicos virais são modificados após a replicação do seu genoma por meio de proteínas em modificação codificadas pelos vírus. Outros vírus, como os bacteriófagos, evitam a destruição pelas enzimas de restrição do hospedeiro, pela codificação de proteínas que inibem os sistemas de restrição do hospedeiro. Para contrapor-se a esse processo, algumas células hospedeiras possuem múltiplos sistemas de restrição e metilação, auxiliando a impedir a infecção dos vírus capazes de sobrepujar somente um deles. Os hospedeiros contêm ainda outras DNAs metiladas, além daquelas envolvidas na proteção contra suas próprias enzimas de restrição. Algumas dessas metilases podem estar envolvidas no reparo de DNA ou na regulação gênica, enquanto outras podem conferir proteção ao DNA do hospedeiro contra endonucleases exógenas. Isto é necessário porque alguns vírus codificam sistemas de restrição próprios, desenvolvidos para destruir DNA do hospedeiro. Desse modo, fica evidente que os vírus e os hospedeiros responderam mutuamente aos mecanismos de defesa, pela evolução contínua de mecanismos visando aumentar sua possibilidade de infecção ou de sobrevivência, respectivamente. Produção de ácidos nucleicos e proteínas virais. Uma vez que um hospedeiro foi infectado, novas cópias do genoma viral devem ser produzidas, assim como proteínas específicas dos vírus devem ser sintetizadas para que os vírus se repliquem. Normalmente, a produção de pelo menos algumas das proteínas virais é iniciada logo após a entrada do genoma viral da célula. A síntese dessas proteínas requer um RNA mensageiro viral. Em certos tipos de vírus de RNA, o próprio genoma correspondente ao RNA mensageiro. Entretanto, para a maioria dos vírus, o RNA mensageiro deve ser primeiramente transcrito a partir do genoma de DNA ao RNA, e então o genoma deve ser replicado. O esquema de classificação de Baltimore e vírus de DNA. O virologista David Baltimore, que foi agraciado juntamente com Howard Thames e Renato Dulbecco com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1975 pela descoberta do retrovírus e da transcriptase reversa, desenvolveu um esquema de classificação de vírus baseado na relação entre o genoma viral e seu RNA mensageiro. A classificação de Baltimore são reconhecidas 7 classes de vírus. O vírus de DNA de fita dupla são agrupados na classe 1. O mecanismo da síntese do RNA mensageiro e replicação dos genomas dos vírus de classe 1 é o mesmo que aquele utilizado pelo genoma da célula hospedeira, embora diferentes vírus empreguem estratégias distintas para garantir que a expressão do RNA mensageiro viral seja favorecida em relação ao RNA mensageiro do hospedeiro. Vírus da classe 2 correspondem a vírus de DNA de fita simples. Nesse vírus, antes de o RNA mensageiro produzido, uma fita complementar de DNA deve ser sintetizada, uma vez que a RNA polimerase utiliza DNA de fita dupla como molde. Esses vírus formam um intermediário de DNA de fita dupla durante a replicação, sendo esse intermediário utilizado na transcrição. A síntese do intermediário de DNA e sua subsequente transcrição podem ser realizadas por enzimas celulares. O intermediário de fita dupla também é utilizado para gerar o genoma viral. Uma fita torna-se o genoma, enquanto a outra é descartada. Até recentemente, todos os vírus de DNA continham DNA, com a mesma sequência que seu RNA mensageiro. No entanto, em 1997 foi descoberto um novo vírus contendo DNA de polaridade negativa. O vírus torqueteno é amplamente disseminado em humanos e outros animais, porém não
provoca sintomas óbvios de doença. O mecanismo de replicação de TTV ainda não foi totalmente investigado. Vírus de RNA de fita positiva e negativa. A produção de RNA e a replicação do genoma são processos diferentes nos vírus de RNA. Contudo, antes de discutirmos esse vírus, são necessários alguns conhecimentos sobre a nomenclatura relacionada à orientação da fita de ácido nucleico. Lembre-se que o RNA mensageiro é complementar à fita de DNA, empregada como molde, em relação à sequência de bases. Por convenção, na virologia, o RNA mensageiro é referido como sendo de configuração mais. Sua fita complementar é referida como sendo de configuração menos. Essa convenção é utilizada para descrever a configuração do genoma de vírus de fita simples, quer seu genoma contenha RNA ou DNA. Por exemplo, um vírus que contém genoma de RNA de fita simples com a mesma orientação de seu RNA mensageiro é conferido como vírus de RNA de fita positiva. Um vírus cujo genoma de RNA de fita simples seja complementar a seu RNA mensageiro é referido como vírus de RNA de fita negativa. De que modo esses vírus se replicam? As RNA polimerases celulares normalmente não catalisam a síntese de RNA a partir do molde de RNA, utilizando em vez disso um molde de DNA. Portanto, os vírus de RNA positivos, negativos ou de fita dupla requerem uma RNA polimerase RNA dependente específica. O caso mais simples são vírus de RNA de fita positiva, onde o genoma viral tem configuração mais E. Desse modo, pode atuar diretamente como RNA mensageiro, além de codificar outras proteínas necessárias. Esse RNA mensageiro codifica um RNA polimerase RNA dependente específica do vírus. Uma vez sintetizada, essa polimerase inicialmente sintetiza fitas menos complementares de RNA, as quais são então utilizadas como molde na produção de novas fitas mais. As fitas mais sintetizadas são traduzidos como RNA mensageiro ou empacotados como o genoma dos vírus recém-sintetizados. Os vírus de RNA de fita negativa. Nos vírus de RNA de fita negativa, a situação é mais complexa. O RNA que penetra na célula tem polaridade errada para atuar como RNA mensageiro e, portanto, o RNA mensageiro deve ser primeiramente sintetizado. Uma vez que as células não possuem um RNA polimerase capaz de realizar tal tipo de reação, esses vírus carregam algumas dessas enzimas como seus vírions, sendo elas injetadas na célula juntamente com o RNA genômico. A fita mais complementar de RNA é sintetizada pela RNA polimerase RNA dependente, sendo então utilizado como RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro de fita positiva é também utilizado como molde para sintetizar genomas da fita negativa adicional. Os vírus de RNA de fita dupla enfrentam um problema similar. Embora o vírion contenha RNA de fita mais, ele é parte do genoma de RNA de fita dupla, não podendo ser liberado para atuar como RNA mensageiro. Consequentemente, os vírions dos vírus de RNA também contêm RNA polimerase, que transcrevem o genoma de RNA, originando o RNA mensageiro de fita positiva, ao penetrarem na célula hospedeira. Retrovírus. Os retrovírus são vírus de animais responsáveis pelo desenvolvimento de certos tipos de câncer e da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Os retrovírus apresentam RNA de fita simples em seus vírions, contudo, replicam-se empregando o intermediário de fdDNA. O processo pelo qual a informação contida no RNA é convertida em DNA é denominado transcrição reversa, e dessa forma, tais vírus precisam de uma enzima denominada transcriptase reversa. Embora o RNA dos retrovírus seja de fita mais, ele não é empregado como mensageiro e,
Por isso, esses vírus devem apresentar a transcriptase reversa em seus vírons. Após a infecção, o vírus de RNA é convertido a DNA por meio de um intermediário híbrido de RNA-DNA. O DNA é então utilizado como molde para a síntese de RNA mensageiro pelos enzimas celulares normais. Finalmente, o vírus de classe 7 correspondem àqueles que apresentam DNA de fita dupla em seus vírus, mas replicam-se empregando um intermediário de RNA. Esses vírus incomuns também utilizam as transcriptase reversa. A estratégia empregada por esses vírus na produção de RNA mensageiro é a mesma empregada pelos vírus da classe 1, embora o processo de replicação do seu DNA seja muito incomum, pois veremos posteriormente o genoma é apenas parcialmente de fita dupla. Embora aparentemente o esquema de Baltimore englobe todas as possibilidades, há exceções. Por exemplo, o zambivírus contém genoma de RNA de fita simples, no qual metade está na orientação mais e a outra metade na configuração menos. Uma fita complementar deve ser sintetizada a partir dessa última metade, antes que os genomas possam ser traduzidos. A evolução claramente levou a diversidade dos genomas virais a seus limites. Proteínas virais. Uma vez que o RNA mensageiro tenha sido produzido, as proteínas virais podem ser sintetizadas. Essas proteínas podem ser agrupadas em duas categorias amplas. 1. Proteínas sintetizadas logo após a infecção, denominadas proteínas precoces, necessárias à replicação do ácido nucleico viral. E 2. Proteínas sintetizadas posteriormente, denominadas proteínas tardias, que incluem as proteínas da capa viral. De maneira geral, tanto o tempo de aparecimento como a quantidade das proteínas virais são altamente regulados. As proteínas precoces são enzimas que atuam cataliticamente e, portanto, sintetizadas em menor quantidade. Por outro lado, as proteínas tardias correspondem normalmente a componentes estruturais do vírus, sendo produzidas em quantidades bastante superiores. A infecção viral altera os mecanismos regulatórios do hospedeiro, uma vez que há uma acentuada superprodução de ácidos nucleicos e proteínas virais da célula infectada. Em alguns casos, a infecção viral promove uma interrupção total da síntese de macromoléculas do hospedeiro, enquanto em outros, a síntese consegue concomitante à síntese dos produtos virais. Em ambos os casos, a regulação da síntese viral encontra-se sob controle do vírus. Em vez da célula hospedeira, vários elementos desse controle são similares aos mecanismos regulatórios discutidos no capítulo 9. Embora existam também mecanismos regulatórios exclusivamente virais. Discutiremos esses mecanismos quando abordamos alguns dos vírus mais estudados. Diversidade viral. Visão geral dos vírus bacterianos. Os bacteriófagos exigem grande diversidade, sendo ilustrados exemplos de várias classes. A maioria dos vírus bacterianos estudados detalhadamente infectam bactérias, como a Escherichia coli e a Salmonella. No entanto, são conhecidos vírus que infectam uma variedade de procariotos, tanto bactéria como arquia. A maioria dos bacteriófagos conhecidos como genomas de DNA de fita dupla, e acredita-se que nesse tipo de bacteriófago seja o tipo mais comum encontrado na natureza. No entanto, existem vários outros tipos conhecidos, incluindo aqueles com genomas de RNA de fita simples, genomas de RNA de fita dupla e genomas de DNA de fita simples. Poucos vírus bacterianos têm envelopes lipídicos, sendo a maioria nu. Todavia, muitos vírus bacterianos são estruturalmente complexos. Todos os exemplos de bacteriófagos com genoma de DNA de fita dupla ilustrados na figura possuem cabeça e cauda. As caudas dos bacteriófagos T2, T4 e MU são contrábeis e atuam no processo de penetração do ácido nucleico no hospedeiro. De forma contrária, a cauda do bacteriófago lambda é flexível. Embora os vírus bacterianos com caudas tenham sido os primeiros a serem estudados como sistemas modelo para o entendimento das características gerais de multiplicação viral, atualmente alguns são utilizados como ferramentas úteis na engenharia genética. O entendimento sobre os vírus bacterianos não tem valor apenas como base para discussão sobre vírus de animais,
mas é também essencial para o entendimento dos temas abordados nos capítulos que discutem a genética microbiana e engenharia genética. Nas próximas duas sessões, examinaremos dois tipos diferentes de ciclos de vida viral: viruleno e temperado. Vírus virulentos promovem a lise ou morte de seus hospedeiros após a infecção, enquanto vírus temperados replicam seu genoma em tandem, como o genoma do hospedeiro, sem provocar a morte de seus hospedeiros. Bacteriófagos virulentos e T4. Os vírus virulentos provocam a morte de seus hospedeiros após a infecção. Os primeiros vírus deste tipo a serem detalhadamente estudados foram os bacteriófagos com genomas de DNA linear de fita dupla que infectam a Escherichia coli e várias outras espécies relacionadas de bactéria. Os virologistas iniciam os trabalhos realizando o isolamento do estudo desses vírus como sistemas modelo da replicação viral, utilizando-os para estabelecer muitos dos princípios fundamentais da biologia molecular e da genética. Esses fagos receberam designações de T1 e T2, e assim por diante, até T7, com o T referindo-se à cauda que esses fagos apresentam. Nesse capítulo já mencionamos brevemente como um desses vírus, o fago T4, liga-se ao hospedeiro e como seu DNA penetra na célula. Genoma de bacteriófagos T pares. Os bacteriófagos T2, T4 e T6 são vírus intimamente relacionados, porém o fago T4 é o mais estudado. O vídeo do fago T4 é estruturalmente complexo. Ele consiste em uma cabeça isoédrica alongada com dimensões totais de 85 por 110 nanômetros. Ligada à cabeça há uma cauda complexa que consiste em um tubo helicoidal, ao qual estão conectados uma bainha, um pescoço conector, um colarinho e uma placa basal complexa, a qual as fibras longas e articuladas da cauda são ligadas. A partícula viral completa apresenta mais de 25 tipos diferentes de proteínas estruturais. O genoma de T4 consiste em uma molécula de DNA linear de fita dupla, com 1168.903 pares de base. O genoma de T4 codifica mais de 250 proteínas diferentes e, embora nenhum vírus conhecido codifique seu próprio aparato de tradução, o fago T4 codifica vários de seus próprios RNAs. Embora o genoma de T4 apresente uma sequência linear singular, as moléculas de DNA genômicas de diferentes vírus não são idênticas. Isso ocorre porque o DNA do fago T4 sofre permutação circular. Moléculas que são permutadas circularmente parecem ter sido linearizadas pela abertura de círculos idênticos em diferentes locais. Além da permutação circular, o DNA de cada vírus de T4 apresenta sequência repetida de aproximadamente 3 a 6 kbp em cada extremidade, denominadas repetições terminais. Ambos os fatores afetam o empacotamento do genoma. O DNA de T4 com redundância terminal, que infecta uma única célula hospedeira, é primeiramente replicado como uma unidade e, em seguida, várias unidades genômicas são recombinadas em suas extremidades, originando uma longa molécula de DNA, denominada concatâmero. Durante o empacotamento do DNA de T4, o DNA não é clivado e tem uma sequência específica. Em vez disso, o segmento de DNA longo o suficiente para preencher uma cabeça do fago é clivado do concatâmero. Uma vez que a cabeça do fago T4 comporta um DNA de tamanho ligeiramente maior do que o genoma. Esse mecanismo de preenchimento da cabeça leva à permutação circular e à redundância terminal. O DNA de T4 contém a base modificada, 5-hidroximetilcitosina, em lugar de citosina. Esses resíduos são glicolizados e o DNA contendo essa modificação é resistente a virtualmente todas as enzimas de restrição conhecidas. Consequentemente, o DNA de T4 encontra-se protegido nas defesas do hospedeiro. Eventos durante a infecção por T4. Os eventos ocorrem rapidamente em uma infecção por T4.
precocemente na infecção. T4 dirige a síntese de seu próprio RNA e também inicia a replicação do seu RNA peculiar. Cerca de 1 minuto após a ligação e penetração do hospedeiro pelo DNA de T4, a síntese de DNA e RNA do hospedeiro é interrompida e a transcrição de genes fágicos específicos é iniciada. A tradução do RNA mensageiro viral inicia-se logo em seguida e, após cerca de 4 minutos de infecção, a replicação do DNA fágico é iniciada. O genoma de T4 pode ser dividido em 3 regiões, que codificam as proteínas precoces, proteínas intermediárias e proteínas tardias, respectivamente. As proteínas precoces e intermediárias correspondem principalmente às enzimas necessárias à replicação e transcrição do DNA, enquanto as proteínas tardias correspondem às proteínas da cabeça e da cauda, e as enzimas requeridas para a liberação das partículas fágicas maduras da célula. O tempo de duração dos eventos que ocorrem durante a infecção por T4 é representado na figura 10.15. Embora T4 possua um genoma muito longo, para um vírus, ele não codifica sua proteína RNA polimerase. O controle da síntese de RNA mensageiro de T4 requer a síntese de proteínas que modificam sequencialmente a especificidade de RNA polimerase do hospedeiro, de forma que ela reconheça os promotores fágicos. Os promotores precoces são reconhecidos diretamente pela RNA polimerase do hospedeiro e precisam do fator sigma do hospedeiro. A transcrição do hospedeiro é interrompida logo em seguida por um fator anti-sigma, codificado pelo fago, o qual se liga ao do hospedeiro e interfere o reconhecimento dos promotores do hospedeiro. Proteínas específicas do fago, codificadas pelos genes precoces, também promovem modificações covalentes nas subunidades alfa de DNA polimerase do hospedeiro, enquanto outras proteínas codificadas pelo fago também ligam-se à RNA polimerase. Essas modificações alteram a especificidade da polimerase, que passa a reconhecer os promotores intermediários de T4. Uma das proteínas precoces de T4, MOTA, reconhece uma sequência particular de DNA nesses promotores intermediários, orientando a RNA polimerase para ter tais sítios. A transcrição a partir de promotores tardios requer um novo fator sigma codificado por T4. A modificação sequencial de RNA polimerase da célula hospedeira, conforme descrito aqui para o fago T4, é também empregada por muitos bacteriófagos para regular sua expressão gênica. O fago T4 codifica mais de 20 novas proteínas, as quais são sintetizadas precocemente após a infecção. Elas incluem enzimas envolvidas na síntese da base incomum, citro-hidroximetilcitosina, e em sua glicosilação. Além de uma enzima que degrada o precursor do DNA normal, a desoxitidina trifosfato. Além disso, T4 codifica algumas enzimas cujas funções são similares àquelas das enzimas de replicação do DNA da célula hospedeira, porém são sintetizadas em maiores quantidades, permitindo a síntese mais rápida de DNA específico de T4. Proteínas precoces adicionais incluem aquelas envolvidas no processamento de DNA fágico recém-replicado. A maioria dos genes tardios codificam proteínas estruturais do vírus, incluindo as da cabeça e da cauda. A montagem das cabeças e das caudas ocorre de forma independente. O DNA é ativamente bombeado para o interior da cabeça até que a expressão interna atinja o nível necessário, que corresponde a 10 vezes a pressão de uma garrafa de champanhe. A cauda das fibras da cauda são acrescentadas após o preenchimento da cabeça. A saída do vírus ocorre com a lise celular. O fago codifica uma enzima, a lisozima de T4, que degrada o peptidoglicano da célula hospedeira após cada ciclo de replicação, com duração média de 25 minutos. Mais de 100 novos vírus são liberados a partir de cada célula hospedeira, a qual, nesse momento, encontra-se quase que totalmente destruída. Bacteriófagos temperados, lambda e P1.
O bacteriófago T4 é virulento. No entanto, outros vírus, embora capazes de matar células por meio de um ciclo lítico, podem também apresentar um ciclo de vida diferente, que resulta em um relacionamento genético estável com o hospedeiro. Tais vírus são denominados vírus temperados. Esses vírus podem assumir um estado denominado lisogênia, em que a maioria dos genes virais não é expressa, sendo o genoma viral denominado prófago, replicado em sincronia com o cromossomo do hospedeiro. A expressão do genoma viral é responsável pelos danos à célula hospedeira e não a mera presença de DNA viral. Consequentemente, as células hospedeiras podem albergar genomas virais sem prejuízo, desde que a expressão dos genes se controlam, as funções líticas do vírus sejam mantidas sob controle em células que albergam os vírus temperados, denominadas lisógenas. O genoma fágico é replicado juntamente com o genoma do hospedeiro, sendo transmitido de uma geração à seguinte, durante a divisão celular. Em determinadas condições, os vírus lisogênicos podem reverter a via lítica, iniciando a produção de vírions. Os dois fagos temperados mais bem caracterizados são lambdas e P1. Ambos contribuíram significativamente para o avanço da genética molecular e correspondem a importantes ferramentas da genética bacteriana e da clonagem molecular. A lisogenia também apresenta importância ecológica, uma vez que a maioria das bactérias isoladas na natureza são lisogenizadas por um ou mais bacteriófagos. A lisogenia pode conferir novas propriedades genéticas às células bacterianas, e em capítulos posteriores veremos alguns exemplos de bactérias patogênicas cuja virulência depende do bacteriófago lisogênico que albergam. A lisogenia não se limita a bacteriófagos. Muitos vírus de animais estabelecem relações similares com seus hospedeiros. O ciclo de replicação de um fago temperado. Os fagos temperados podem estar em ciclo lítico após a infecção ou estabelecer a lisogenia. Uma visão geral do ciclo de vida de um bacteriófago temperado é apresentada na figura 10.16. Durante a lisogenia, o vírus temperado não se encontra na forma de uma partícula viral no interior da célula. Em vez disso, o genoma viral encontra-se integrado ao cromossomo bacteriano, ou encontra-se no citoplasma, na forma de plasmídio. Em qualquer um dos casos, ele replica-se concomitantemente com a célula hospedeira, desde que os genes que ativam sua vida lítica não sejam expressos. Essas formas não líticas são referidas como prófagos. Normalmente, esse controle deve-se a uma proteína repressora, codificada pelo fago. O gene codificador da proteína repressora deve ser expresso. A proteína viral repressora não controla apenas os genes líticos do prófago, mas também impede a expressão dos genes de outros vírus idênticos que penetram na célula. Isso provoca a imunidade dos lisógenos, a infecção, pelo mesmo tipo de vírus. Se a proteína repressora do fago for inativada, ou se sua síntese for impedida, o prófago é induzido. Novos vírus são produzidos e a célula hospedeira sofre lise. Em alguns casos, condições alteradas, especialmente danos ao DNA da célula hospedeira, induzem a via lítica. Se o vírus perder a capacidade de deixar o genoma do hospedeiro, ele torna-se um vírus críptico. Estudos genômicos revelaram que muitos cromossomos bacterianos contêm sequências de DNA que, em algum momento, claramente pertenciam a um genoma viral. Assim, o estabelecimento e a interrupção do estado lisogênico em procariotos provavelmente correspondem a um processo dinâmico. O bacteriófago lambda. O bacteriófago lambda, que infecta a Escherichia coli, foi estruturado em detalhes, como observado em outros vírus temperados. As vias lítica e lisogênicas são possíveis. Os vírus de lambda assemelham-se àqueles outros bacteriófagos com cauda, embora não ocorra a presença de fibras caudais. O genoma de lambda consiste em
DNA linear. No entanto, na extremidade 5 de cada uma das fitas há uma região de fita simples, de 12 nucleotídeos de extensão. Essas extremidades coesivas de fita simples são complementares e quando o DNA de lambda penetra na célula hospedeira, essas regiões se pareiam formando o sítio COS. O DNA então é ligado originando um ciclo de fita dupla. Quando o lambda realiza o ciclo isogênico, ele entrega-se ao cromossomo de E. coli em um sítio específico, conhecido como sítio de ligação de lambda. A interação requer sítios de ligação no fago e na bactéria, facilitando sua união. O DNA de lambda integrado replica-se juntamente com o restante do genoma do hospedeiro, sendo transmitido à progênie celular. Quando o lambda entra no ciclo lítico, sintetiza concatâmeros longos e lineares de DNA por meio da replicação por ciclo rolante. Diferente da replicação semiconservativa, esse mecanismo é assimétrico e ocorre em dois estágios. No primeiro estágio, uma das fitas do genoma circular de lambda é clivada. Em seguida, um longo concatâmero de fita simples é sintetizado, empregando a fita não clivada como molde. No segundo estágio, há a síntese de uma segunda fita, utilizando-se o concatâmero de fita simples como molde. Finalmente, o concatâmero de fita dupla é clivado em segmentos de comprimento correspondentes ao genoma lineares. São, então, empacotados no interior das cabeças dos fagos e as caudas adicionadas. Em seguida, as células são lisadas por enzimas codificadas pelo fago. Muitos vírus de DNA e RNA, assim como alguns plasmídios, utilizam variantes da replicação por círculo rolante. Em alguns casos, os concatâmeros de fita simples são clivados e empacotados. Em outros casos, a fita complementar é sintetizada antes do empacotamento, como observado em lambda, lise ou lisogenia. A ocorrência de lise ou lisogenia durante a infecção de lambda depende de uma alternância genética extremamente complexa. Os elementos essenciais consistem em duas proteínas repressoras, o repressor de lambda ou proteína e o repressor CRO. Para estabelecer a lisogenia, dois eventos devem ocorrer. A produção de proteínas tardias devem ser impedidas e uma cópia do genoma de lambda deve ser integrada ao cromossomo do hospedeiro. Se CI for sintetizada, ela reprime a síntese de todas as demais proteínas codificadas por lambda, havendo o estabelecimento da lisogenia. Contrariamente, CRO reprime a expressão das proteínas C2 e C3, que são necessárias à manutenção da lisogenia, pela indução da síntese do repressor de lambda, C1. Assim, quando CRO é produzida em altas quantidades, lambda encontra-se comprometido com a via líctea. A degradação de C2 por uma protease da célula hospedeira também é crítica. A proteína C3 de lambda protege C2 contra o ataque pela protease e promove a estabilização. Um resumo das etapas que controlam a lise e a lisogenia de lambda é apresentado na figura 10.20. O resultado final depende se a proteína CRO ou C1 estão dominantes em uma determinada infecção. Quando o CRO domina os eventos regulatórios, o resultado é a lise, ao passo que a lisogenia ocorrerá quando C1 for dominante. Visão geral dos vírus de animais. As seções iniciais deste capítulo dedicarão às propriedades gerais dos vírus, sendo os vírus de animais pouco mencionados. Aqui passaremos a considerar alguns dos atributos dos vírus de animais, que servirão de base para a discussão sobre retrovírus, um dos quais causa a síndrome da imunodeficiência adquirida. Em nossas discussões sobre a reprodução viral, nas seções 10.5 e 10.7, abordamos as questões do hospedeiro viral de forma geral. No entanto,
É importante lembrar que o hospedeiro de um bacteriófago responde a uma célula bacteriana, ao passo que os hospedeiros de vírus de animais são as células eucarióticas. Abordaremos de modo mais abrangente essas importantes diferenças no capítulo 19, no qual discutiremos diversos tipos de vírus de animais em maiores detalhes. No entanto, os aspectos essenciais consistem em, contrariamente ao observado em procarioto, o vírus completo penetra na célula animal e as células eucarióticas possuem um núcleo onde muitos vírus de animais são replicados. Além disso, alguns detalhes do processamento de RNA de eucariotos interferem na replicação dos vírus de animais. Classificação dos vírus de animais. Os princípios de classificação viral foram discutidos na seção 1.7. Os vírus de animais são classificados segundo os mesmos critérios adotados para os vírus bacterianos, incluindo o sistema de classificação de Baltimore, que classifica os vírus com base do tipo de genoma e uma estratégia de reprodução. São conhecidos vírus de animais em todas as categorias de replicação. A maioria dos vírus de animais estudados sem detalhes são aqueles que se replicam em culturas celulares. Observe que existem mais tipos de vírus de animais envelopados do que vírus bacterianos envelopados. Esse fato provavelmente está relacionado a diferenças nas características externas das células hospedeiras. Contrariamente às células procarióticas, as células dos animais são desprovidas de parede celular e, desse modo, os vírus são mais facilmente secretados pelas células. Ao deixarem a célula, os vírus removem parte da bicamada lipídica da célula animal quando atravessa a membrana. Consequências da infecção viral em células animais. Os vírus podem provocar diversos efeitos distintos nas células animais. A infecção lítica resulta na destruição da célula hospedeira. No caso de vírus envelopados, no entanto, a liberação dos vírus, que ocorre por um processo do tipo brotamento, pode ser lenta e não provocar a lise da célula hospedeira. Desse modo, a célula infectada pode permanecer viva e continuar produzindo vírus indefinidamente. Tais infecções são denominadas infecções persistentes. Os vírus podem também provocar infecções latentes no hospedeiro. Em uma infecção latente, há um intervalo de tempo entre a infecção viral e os eventos líticos. As vesículas febris causadas pelos vírus da herpes simples correspondem a um tipo de exemplo de uma infecção viral latente. Os sintomas reaparecem esporadicamente quando os vírus saem do estado de latência. O estado latente da infecção viral de uma célula animal geralmente não se deve à integração do genoma viral no genoma da célula hospedeira, como frequentemente observa-se no caso de infecções latentes por bacteriófagos temperados. Em vez disso, os herpes vírus encontram-se em um estado inativo no interior das células nervosas. Um baixo nível de transcrição ocorre, porém não há replicação do DNA viral. Alguns vírus envelopados promovem a fusão de múltiplas células animais, originando células gigantes contendo vários núcleos. Como esperado, tais células fundidas não se desenvolvem corretamente, apresentando um tipo de vida curto. Além disso, a fusão celular protege o vírus da exposição ao sistema imunológico, pois eles passam a deslocar-se entre os núcleos das células hospedeiras, sem emergirem delas. Finalmente, certos vírus de animais são capazes de converter células normais em uma célula tumoral, processo denominado transformação. Muitos vírus diferentes são conhecidos, contudo, dentre os vírus ilustrados na figura 10.1, um grupo destaca-se por ter um mecanismo de replicação absolutamente peculiar. Tal grupo corresponde aos retrovírus e eles serão abordados em seguida, como exemplo de um vírus de animal complexo e altamente incomum, que apresenta importantes implicações médicas. Retrovírus. Os retrovírus possuem genoma de RNA, que é replicado através de um intermediário de DNA. O termo retro significa para trás, e a denominação retrovírus deve-se do fato deles transferir as informações de maneira reversa, de RNA para DNA.
Os retrovírus utilizam a enzima transcriptase reversa para realizar esse processo um tanto interessante. O uso da transcriptase reversa não é restrito aos retrovírus. O vírus da hepatite B e o vírus do mosaico da couve-flor também realizam a transcrição reversa em seus processos de replicação. No entanto, contrariamente ao retrovírus, esses outros vírus carregam a versão de DNA de seus genomas no vírion, em vez de RNA. Os retrovírus são interessantes por várias outras razões. Por exemplo, eles foram os primeiros vírus definidos como causadores de câncer, sendo intensamente estudados devido às suas características carcinogênicas. Além disso, um dos retrovírus, o vírus do imunodeficiência humana, HIV, causa a síndrome da imunodeficiência adquirida. Esse vírus infecta um tipo específico do linfócito T de humanos, a qual é vital ao correto funcionamento do sistema imune. Discutiremos os aspectos médicos e imunológicos da AIDS em capítulos posteriores. Os retrovírus são vírus envelopados. Várias proteínas são encontradas no envoltório viral, e normalmente 7 proteínas internas, sendo 4 estruturais e 3 enzimáticas. As enzimas encontradas no vírion correspondem à transcriptase reversa, a integrase e a uma protease. O vírion também contém moléculas de RNA transportador celular específicas, utilizadas na replicação. Propriedades do genoma e da replicação dos retrovírus. O genoma do retrovírus é singular. Ele consiste em duas moléculas idênticas de RNA de fita simples de sentido mais. O mapa genético de um genoma típico de retrovírus é apresentado na figura 10.23b, embora existam diferenças entre os mapas genéticos de diferentes retrovírus. Todos contêm os seguintes genes, arranjados da mesma ordem, que codifica proteínas estruturais, POL, que codifica a transcriptase reversa e integrase, e ENV, que codifica proteínas do envelope. Alguns retrovírus, como o vírus do sarcoma de Rous, apresentam um quarto gene ajussante do gene ENV, envolvido na transformação celular e no câncer. As repetições terminais ilustradas no mapa são essenciais ao processo de replicação viral. O processo global de replicação de um retrovírus pode ser resumido das seguintes etapas. Primeiro, entrada na célula pela fusão com a membrana citoplasmática em sítios contendo receptores específicos. 2. Remoção do envelope do vírion na membrana, enquanto o genoma e as enzimas permanecem no cerne viral. 3. Transcrição reversa de um dos genomas de RNA em um DNA de fita simples, subsequentemente convertido pela transcriptase reversa, em DNA de fita dupla linear, que então penetra no núcleo. 4. Integração do DNA retroviral no genoma do hospedeiro. 5. Transcrição do DNA retroviral, levando à formação de RNA mensageiros virais e RNA genômico viral. 6. Montagem e empacotamento do RNA genômico em nucleocapsídeos do citoplasma. 7. Brotamento de vírions envelopados na membrana citoplasmática e liberação pela célula. Atividade da transcriptase reversa. Uma etapa bastante precoce após a entrada do genoma de RNA na célula corresponde à transcrição reversa, conversão do RNA em uma cópia de DNA, utilizando a enzima transcriptase reversa presente no vírion. O DNA formado corresponde a uma molécula linear de fita dupla, sintetizada no citoplasma, no interior de uma partícula viral cerne desnudada. Detalhes desse processo podem ser encontrados na seção 19.5. Aqui destacamos apenas que a transcriptase reversa é um tipo de DNA polimerase e, como todas as DNA polimerases, requer um iniciador. No processo de transcrição reversa nos retrovírus, o iniciador corresponde a um RNA de transferência específico, codificado pela célula hospedeira. O tipo de DNA de RNA transportador utilizado como indicador depende do tipo do vírus, sendo empacotado no vírion a partir da célula hospedeira anterior. O processo global de transcrição reversa resulta num produto final que apresenta longas repetições terminais
mais extensas do que as repetições terminais do próprio genoma de RNA. A molécula completa de DNA penetra no núcleo juntamente com a proteína integrase. Nesse momento, o DNA viral é integrado ao DNA do hospedeiro. As LTRs contêm promotores transcricionais fortes e participam no processo de integração. A integração do DNA viral do genoma da célula hospedeira é análoga à interação do DNA fágico em um genoma bacteriano, levando ao estado lisogênico. A integração do DNA viral pode ocorrer em qualquer ponto do DNA celular e, uma vez integrado, tal elemento, agora denominado provírus, corresponde a um elemento genético estável que pode permanecer nessa forma indefinidamente. Quando os promotores da LTR à direita são ativados, o DNA proviral integrado é transcrito por uma RNA polimerase de célula hospedeira, originando produtos. Esses produtos de RNA podem tanto ser empacotados em partículas virais, como podem ser traduzidos em proteínas virais. Algumas proteínas virais são produzidas inicialmente como uma grande proteína GAG primária, que é clivada por ação proteolítica nas proteínas do capsídeo. Ocasionalmente pode ocorrer a leitura através de toda a região GAG. Isso provoca tradução de PROL. O gene da transcriptase reversa produzido a transcriptase reversa, a qual será inserida nos vírus. Quando as proteínas estruturais do vírus encontram-se em quantidades suficientes, os nucleocapsídeos são montados. A encapsidação do genoma de RNA leva à formação de nucleocapsídeos maduros, que deslocam-se à membrana citoplasmática para a montagem final das partículas virais envelopadas. À medida que os nucleocapsídeos brotam na membrana, são selados e liberados, podendo infectar as células adjacentes. Entidades subvirais. Definimos um vírus como um elemento genético que subverte os processos celulares normais, favorecendo sua própria replicação, e que exibe uma forma extracelular infecciosa. Existem alguns agentes infecciosos semelhantes ao vírus, porém suas propriedades não se enquadram nessa definição e, portanto, não são considerados vírus. Os vírus defectivos são nitidamente derivados de vírus, porém tornaram-se dependentes de outros vírus completos para surgir determinados produtos gênicos. Por outro lado, duas das entidades subvirais mais importantes, os viróis e prions, não são simplesmente vírus incompletos e exibem as diferenças fundamentais quando comparados aos vírus. Ambos ilustram mecanismos incomuns pelos quais elementos genéticos podem ser replicados e os mecanismos inesperados que eles utilizam para subverter as células hospedeiras. No entanto, os prions destacam-se dentre os elementos genéticos que abordamos nesse capítulo, uma vez que o agente infeccioso transmissível é desprovido de ácido nucleico. Vírus defectivos. Alguns vírus são parasitas de outros vírus, conhecidos como vírus auxiliares. Alguns, assim chamados vírus defectivos, dependem simplesmente de vírus intactos no mesmo tipo, a fim de serem supridos das funções necessárias. Muito mais interessantes são os vírus defectivos, para os quais não se conhece uma versão intacta. Esses dependem do auxílio de vírus não relacionados. Exemplos de vírus defectivos e satélites. Vários vírus defectivos são conhecidos. Por exemplo, o bacteriófago P4 da coli é capaz de replicar-se, porém seu genoma não codifica quaisquer proteínas do capsídeo. Esse vírus depende do fago relacionado P2, que atua como um fago helper, fornecendo as proteínas do capsídeo necessárias à montagem da partícula fágica. Os vírus satélite são encontrados tanto em animais como em vegetais. Por exemplo, o vírus adeno-associado é um vírus satélite de humanos que depende de adenovírus como auxiliar. O vírus adeno-associado e o adenovírus pertencem a duas famílias virais bastante distintas. Assim, o AAV não é meramente um mutante defectivo no adenovírus, mas sim um vírus não relacionado que infecta as mesmas células hospedeiras. Contudo, pelo fato de causar pouco ou nenhum dano ao hospedeiro,
O AAV está sendo altamente utilizado como vetor de clonagem eucariótica para terapia gênica. Nesse sistema, o AAV pode ser utilizado para carregar genes que de substituição em tecidos hospedeiros específicos sem causar doenças. Viroides. Viroides são moléculas de RNA infeccioso que diferem dos vírus, pelo fato de serem desprovidos de um envoltório proteico. Apesar disso, os viroides possuem uma forma extracelular relativamente estável que migra de uma célula hospedeira a outra. Os viroides correspondem a pequenas moléculas circulares de RNA de fita simples, sendo os menores patógenos conhecidos. Eles variam do tamanho de 246 a 399 nucleotídeos e exibem considerável grau de homologia de sequência, sugerindo que possuam raízes evolutivas comuns. Os viroides causam importantes doenças em plantas e podem representar um grave impacto na agricultura. Alguns viroides bem estudados incluem o viroide candangue do coco, o viroide exocortes de cítricos e o viroide do tubérculo afilado da batata. Não são conhecidos viroides que infectam animais ou procariotos. Estrutura e função dos viroides. A forma extracelular do viroide corresponde ao RNA nu. Não há qualquer tipo de capsídeo proteico, embora o RNA do viroide seja um círculo de fita simples, covalentemente fechado. Existem tantas estruturas secundárias que ele se assemelha a uma pequena molécula de fita dupla, com as extremidades fechadas. Essa configuração parece tornar o viroide suficientemente estável, permitindo sua existência fora da célula hospedeira. Pode ser desprovido de um envoltório proteico. O viroide não utiliza um receptor para penetrar na célula hospedeira. Em vez disso, o viroide penetra na planta através de uma lesão decorrente de ação de um inseto ou de outro dano mecânico. Uma vez no interior da célula, os viroides deslocam-se de uma célula a outra por meio dos plasmodermas, feixes citoplasmáticos delgados que unem as células vegetais. Um aspecto ainda mais interessante é o fato de a molécula de RNA não conter genes codificadores de proteínas e dessa forma o viroide ser quase que totalmente dependente das atividades do hospedeiro para sua replicação. O viroide é replicado no núcleo ou cloroplasto da célula hospedeira por uma das RNA polimerases da planta, como resultado da síntese de um RNA multimérico, consistindo em muitas unidades viroides ligadas pelas extremidades. O viroide contribui com uma atividade em sua replicação. A parte do próprio viroide exibe atividade de ribosima. Essa atividade de ribosima é empregada na autoclivagem do RNA multinumérico, liberando viroides individuais. Doenças provocadas por viroides. Plantas infectadas por viroides podem ser assintomáticas ou desenvolverem sintomas que variam de moderados a letais, dependendo do viroide. A maioria dos sintomas severos está relacionada ao crescimento, sugerindo que os viroides mimetizam ou interferem de alguma forma com os pequenos RNAs regulatórios, cujos exemplos são amplamente observados em plantas. Assim, os próprios viroides poderiam ser RNA regulatórios que evoluíram a modo de induzir eventos destrutivos ao invés de exercerem papéis benéficos à célula. Não são conhecidas doenças causadas por viroides em animais. Da mesma forma, os mecanismos pelos quais os viroides causam doenças em plantas permanecem obscuros. Prions. Os prions representam outro extremo em relação aos viroides. Eles apresentam uma forma extracelular distinta, de natureza totalmente proteica. A partícula do prion não contém DNA ou RNA. Contudo, é infecciosa, sendo conhecidos os prions que causam doenças em animais, como SCRAP em ovinos, a encefalopatia espongiforme no gado bovino, a doença debilitante crônica em cervos e alces e as doenças Kuro de Creutzfeldt-Jakob em humanos. Não são conhecidas doenças causadas por prions em plantas, embora os prions tenham sido encontrados em leveduras. Coletivamente, as doenças animais causadas por prions, conhecidas como encefalopatias espongiformes transmissíveis, do inglês Transmissible Spongiform Encephalopathies,
Em 1977, o cientista americano Stanley B. Prochner foi agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por seu trabalho pioneiro com essas doenças e com as proteínas de prions. Em 1996, a partir do rastreamento da doença na Inglaterra, tornou-se evidente que o prion causador da BSE no gado bovino é também capaz de infectar humanos, resultando em um novo tipo de CJD, denominada CJD variante. Uma vez que a transmissão ocorreu a partir de produtos derivados da carne bovina contaminados, a VCJD tornou-se rapidamente um problema de saúde mundial, com grande impacto na indústria de produtos de origem animal. A maioria dos casos de BSE ocorreu no Reino Unido ou em outros países da União Europeia, os quais foram associados a práticas alimentares inadequadas, nas quais suplementos proteicos obtidos a partir de cascas processadas de gado bovino e ovino foram utilizados na alimentação de animais não infectados. Desde 1994, essa prática foi banida de todos os países da União Europeia, resultando em uma redução dramática no número de casos de BSE. Até o momento não foi observada a transmissão de TSE por outros animais domesticados, como suínos, galinhas ou peixes. Formas da proteína do prion. Uma vez que os prions são desenvolvidos de ácido nucleico, como a proteína que os compõe é codificada, a célula hospedeira contém um gene, PRNP, que codifica a forma nativa da proteína do prion, conhecida como PFPC, que é encontrada em animais sadios, sobretudo em neurônios, especialmente no cérebro. A forma patogênica da proteína do prion é denominada PRP-SC, porque o scrap de ovelhas foi a primeira doença causada por prions a ser descoberta. A forma patogênica da proteína priônica exibe sequência de aminoácidos idênticas àquela da PRP, da mesma espécie, porém tem conformação diferente. As proteínas de prions de diferentes espécies de mamíferos exibem sequência muito similar, porém não idêntica. A suscetibilidade à infecção depende da sequência proteica, com base em um mecanismo ainda não totalmente elucidado. Por exemplo, prions patológicos para vacas podem infectar humanos, embora com frequência muito baixa. Por outro lado, nunca foram observados prions patológicos de ovelhas que infectam humanos. Prions sadios consistem principalmente em segmentos em alfa-hélice, ao prazo que prions aberrantes exibem menos regiões em alfa-hélice e mais regiões em folha beta pregueada. Isso provoca a perda da função normal da proteína priônica, a qual se torna parcialmente resistente às proteases e se torna insolúvel, promovendo sua agregação no interior da célula neural. Nesse estado, há o acúmulo da proteína priônica, iniciando-se os sintomas neurológicos, doenças causadas por prions e o ciclo infeccioso do prion. Quando um prion patogênico penetra em uma célula hospedeira que representa uma proteína priônica normal, ele move a conversão de proteína PRPC a PRPSC. Assim, o prion aberrante não subverte as enzimas ou genes do hospedeiro, como ocorre no caso dos vírus. Em lugar disso, o prion replica-se ao converter as proteínas priônicas normais, já existentes na célula hospedeira, à forma patogênica. À medida que os prions patogênicos acumulam-se, formam-se agregados insolúveis nas células cerebrais. Esse processo resulta nos sintomas da doença, que são invariavelmente neurológicos, na maioria dos casos decorrentes da destruição do tecido cerebral ou tecido nervoso relacionado. Não se sabe ao certo se a destruição do tecido cerebral resulta diretamente do acúmulo das proteínas priônicas agregadas. A proteína priônica normal atua na célula como uma glicoproteína na membrana citoplasmática e demonstrou-se que é necessária a ligação de prions patogênicos à membrana para que os sintomas de doença sejam desencadeados. Versões mutantes da proteína priônica patogênica incapazes de ligarem-se à membrana citoplasmática da célula nervosa, porém
podem ainda agregar-se, mas não causam doença. A doença causada por prions ocorre por três mecanismos distintos, embora todos levem ao mesmo resultado. Em uma doença priônica infecciosa, conforme o descrito há pouco, a forma patogênica da proteína priônica é transmitida entre animais ou humanos. Na doença priônica esporádica, o dobramento incorreto aleatório de uma molécula de PRPC ocorre em um indivíduo normal e não infectado. Essa modificação é propagada da mesma forma de uma doença priônica infecciosa, havendo eventualmente o acúmulo da forma patogênica da proteína priônica, até o suprimento dos sintomas. Em seres humanos, esse processo ocorre em cerca de um indivíduo a cada 1 milhão. Na doença priônica herdada, uma mutação do gene que codifica o prion gera uma proteína priônica que sofre modificação para a forma causadora de doença, com maior frequência. Várias mutações distintas são conhecidas, cujos sintomas mostram discretas variações. O que ocorre quando uma proteína PRPC não se encontra qualquer tipo de prion sadio para alterar? A resposta é que não ocorre doença. Isso pode parecer surpreendente, mas lógico, considerando-se o mecanismo de replicação do prion. Camundongos modificados geneticamente que apresentam as duas cópias de gene PRNP rompidas e, portanto, não produzem PRPC, são resistentes à infecção por prions patogênicos. Curiosamente, tais camundongos também têm tempo de vida normal, não exibem distúrbios comportamentais evidentes. Isso deixa em aberto uma intrigante questão sobre qual o papel que a proteína priônica normal desempenha em células cerebrais.